traços da dinâmica das unções, unções de Deus sobre a vida dos seus filhos amados. Continuando, a gente deve fazer uma leitura mais apurada do texto de Juízes, das Crônicas, porque são inúmeras as experiências em que nós vemos as unções do Espírito Santo sendo derramadas sobre os filhos de Deus com relação às questões que acabamos de abordar hoje nos dramas da vida. Nós passamos aqui ao caso de Atos capítulo 7, acontecido com Estevão. Estevão, depois daquela longa mensagem aos filhos de Israel sobre o que estava acontecendo ali e que começara objetivamente no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, ele disse aos seus compatriotas que eles eram homens de duro entendimento e que sempre resistiam ao Espírito Santo. E aquela multidão enfurecida se aprontou para dar fim à vida de Estevão por apedrejamento, porque, sobretudo, para eles Estevão falava contra a lei, contra o templo de Jerusalém. Então nos diz o texto, a partir dos versos 45, é uma boa leitura, mas propriamente o verso 55, que Estevão, ficando cheio do Espírito Santo, ou estando cheio do Espírito Santo, ele então teve aquela experiência profunda no momento em que ele percebeu que a sua vida não seria poupada pelo Pai amado. E então ele viu os céus abertos e viu o Filho de Deus em pé à direita do Pai. Como disse o próprio Filho, à direita do poder, ou no trono da majestade nas alturas, exaltado com grande poder e glória. Também Estevão, naquele instante, entregou sua vida, dizendo: Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois ele clamou que não lhes fosse imputado aquele pecado. Toda aquela reação de ira, de violência, a se consumar naqueles instantes seguintes. Ora, o fato do texto nos apresentar esse quadro de realidade em que Estevão, ficando ou estando cheio do Espírito Santo, nos leva a crer que Estevão, um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo, um dos 7 diáconos eleitos, ali no capítulo 6, quando houve aquela questão da partilha ou do repartir dos bens, das necessidades imediatas, com aquela questão surgida entre o povo necessitado. Os apóstolos não teriam como deixar a oração e o ensino para se dedicar às mesas, disse o apóstolo Pedro, para repartir o alimento com os necessitados, para repartir os bens de urgência, de sobrevivência. Então Pedro disse: nós não podemos deixar a palavra e a oração para cuidar das mesas. Elejam entre vós 7 homens cheios de fé, de sabedoria e do Espírito Santo, para que possam servir as mesas. Ali começou então o trabalho diaconal, nessa perspectiva de serviço, diaconia de serviço da partilha, de suprimento das necessidades dos necessitados. Então, compreendemos que Estevão, um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo, no momento de uma situação tão dramática, precisava de uma cobertura de Deus, do Espírito da glória de Deus, de um amparo, de uma provisão gloriosa de momento, instantânea, um revestimento de poder para o enfrentamento daquela situação. Estevão não foi anestesiado. Deus não anestesia a nossa dor. Por todas as Escrituras, e agora
penetrando os meandros do Novo Testamento, das experiências tão sofridas em que aqueles homens se acharam envolvidos, nós percebemos que Deus não anestesia a nossa dor e que as unções vêm para que se possa suportar momentos, inclusive, no instante da morte. Nós entendemos que Deus não resolve todas as coisas, que Deus não nos livra das situações e nem vai resolver todas as coisas com unções especiais de momento. Sabemos que não, e que as unções não transformam nosso caráter, e que as unções devem ser renovadas em nossa vida no dia a dia. Então, olhando para essas experiências todas, nós somos levados a buscar o Senhor com um coração ardente, um absoluto envolvimento numa intimidade gloriosa que nos é proporcionada pelo Espírito Santo por causa do sangue da aliança. Nós somos reino e sacerdócio, assim estabelecidos, quando o Senhor nos amou, nos lavou com o seu sangue dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdócio para seu Deus e Pai. Então isso cabe a todos, essas bênçãos são de todos. Nós não temos aqui aquele evangelho particularista ou reducionista, que sacerdócio de todos os crentes cabe apenas para algumas coisas para a multidão, e certos chamados ofícios são de uns em especial. Não, nós não podemos olhar isso assim. O Espírito de Deus se derrama sobre todo o povo, de modo que a manifestação da glória de Deus em Cristo resplandece diante dos principados e potestades nos ares pela igreja. Bendita seja a glória do Senhor, que todos possam gozar essa bênção, buscando ardentemente isso. Como diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, verso 12, vós que desejais as coisas espirituais, né? Nós, no caso, devemos desejar com zelo ou ardentemente, para que possamos ter o gozo pessoal e, diz ele, para que possamos abundar para a construção ou edificação do corpo de Cristo, para a morada de Deus no Espírito. Bendito seja o nome do Senhor.